Eu vou te dar uma dica, pega um homem tímido. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Uma paixão, ela dura em média de 8 meses a 2 anos. Em média, tá? No mínimo 8, no máximo 2. Pela pessoa. Ela tá. Por quê? Depois, ou vai acabar ou vai virar amor. E no amor, eventualmente, você vai ter um pico de paixão novamente, aí depois fica aquela coisa calma, tranquila. Olha que massa isso. Aí de vez em quando dá uma subidinha na dopamina. Como que faz pra... porque assim, é bom ficar tranquilo, mas é gostoso ter uns tracinhos assim. Aí você, sim, os tracinhos de vez em quando. Se você tiver uma relação bem sucedida, você busca novidades. Menage. Funciona? Se funcionar, eu acho muito arriscado. Por quê? Porque a experiência que eu tenho com os pacientes, alguém se machuca. Eu me machucaria numa homenagem. Você nem pense. Se eu visse meu boy comendo outro com mais prazer do que eu... Você ia ficar arrasada. Por que você me comeu assim e ele você comeu Aí assim? ia ser uma paranoia. E você ia ficar o tempo todo depois transando, falando assim, o que você sentiu nessa hora que você tava fazendo, não sei o que lá? Você ia fazer um troço e enlouquecer, não faz nada. Nossa, eu acho que eu ia gostar. Não, talvez você sim. É porque eu amo... Nós tudo... Voyeur, Você sabe? é tudo ao contrário. Nossa! Que maravilhoso. Gente, tô chocada que isso Sabe dá essa paixão. novidade? Sabe essa novidade, tipo assim, você encontra com o teu boy num lugar que você finge que não conhece. Isso é uma novidade. Ah, porque Aí você vai... tem ideias de date, assim, fingir que você não conhece teu boy e vocês estão no restaurante. Isso mesmo. Primeiro, assim, ó, pra você gerar... Por exemplo, seu relacionamento, você tá de 2 anos, aí você vai querer dar uma pimentada. Aí você vai pro restaurante com o teu boy e vocês vão fingir que vocês não se conhecem, que vocês estão tendo o primeiro encontro de vocês. Tipo, atuando. Aí aí eu tava lendo uns relatos, as pessoas sentem aquela emoção do primeiro encontro. Porque o que é a dopamina? É quando você Que tem da a hora. novidade. No momento que você estabelece a relação e depois não ter essas coisas, de vez em quando viajar, de vez em quando ir pra um lugar, fingir que não conhece, se encontrar, você tem que ir botando novidades. Porque aí o amor tem a placidez e tem esses tim-tim-tim. Mas eu ia ter crise de riso. Que eu ia ficar... Imagina Não. nós fingindo... Tem que ser amigo. atuar. Tem que atuar. Eu ia começar a rir. Imagina nós fingindo. Que não é Ser amigo? Não tem como, eu acho que amigo é diferente. Amigo é diferente. É, porque, Ah, tá. porque amigos tem que... Amigo... Não, vocês iam se mijar de rir, né? Tinha que gravar isso. É que eu Por sinal, pensei- vocês devem ter uns crises de riso muito engraçados. Sinto que eu criei um bloqueio emocional porque é muito triste. Assim, às vezes eu quero me relacionar e eu tenho a dificuldade de mergulhar na piscina, sabe? Eu entendi. Você tem 1000 pés atrás. E é muito ruim, doutora. Porque de vez em quando eu penso em me jogar, assim. Ela é bem fechada pro vou relacionamento. viver a vida. E aí eu falo assim, nossa, mas se eu me jogar de cabeça, pode ser que essa piscina seja rasa. Será que eu boto a mãozinha ali pra sentir mais ou menos quantos pés ela vai ter? Você teve alguma experiência traumática em relação a isso? Porque isso é coisa de quem se blindou. Eu me prendei muito. Do tipo assim, sabe Scarlett O'Hara, do Vento Levou? Que acaba, ela fala, nunca mais passarei fome na vida. Sim. Você é tipo, nunca mais você Vou é me permitir babaca sofrer. de novo, sabe? Eu Porque gostei de um isso cara é na adolescência. mecanismo. Ó, Um cara na adolescência e ele é tipo assim, foi muito escroto. Aí eu falei, jamais eu vou permitir isso acontecer de novo. Entendi. E aí, ao invés de eu entrar pro fundo do poço, eu não falei, caralho, eu vou cuidar de mim e vou ficar e virar uma grande gostosa. Mara. E aí, agora eu queria recuperar um pouco desse lado humano, de tipo, caramba, eu preciso me entendi. relacionar, quero sentir. mas tem uma coisa interessante que você, tipo assim, você observa muitas pessoas. Muito. E isso é ruim. Em alguns aspectos, porque. É ruim, mas ao mesmo tempo é bom. Porque que acontece? Vou te falar. Porque você pode até idealizar, fantasiar, mas na hora que você põe a Vero ali, você fala, não, isso aí eu já vi isso, já vi aquilo. Sabe por quê? Porque assim, ó, não adianta a pessoa falar as coisas mais lindas, ela precisa agir o que ela tá falando. É óbvio. E eu sou esse tipo de pessoa. Se eu tô te observando ali, eu vejo que você tá falando... Mas que você age totalmente diferente. Você tá de oposto aí. Mas isso é bom. Porque assim, eu vou te dar uma dica, pega um homem tímido. Um fóbico social. Você sabia que é meu tipo favorito? Por quê? O que é o fóbico social? Fóbico social é o tímido excessivo. É a timidez excessiva. Aquele que você olha e fica vermelhinho. Por que o tímido excessivo? O que acontece? Ele não tem a menor coragem de chegar a você. Tá? E quando você chega a ele, ele fica encantado. Do tipo assim, como? Como assim? Como é que me viu? Como é que me aceita? E o tímido tem uma coisa. Entre 4 paredes, ele é maravilhoso. Gosto. Porque ele se esforça para recompensar você que foi lá atrás dele.
E, em geral, o tímido tende a ser fiel. Porque ele fala assim, ninguém mais vai me amar, ninguém vai mais ter essa coragem. Então, e as pessoas acham, sabe aqueles caras que chegam, o rei da noite? Esse vai pra cama com você, é capaz de mijar a cama. Tanto que ele bebe, de tanto que ele fica assim. E vai dizer pra todo mundo que te comeu e não comeu. Mijou tua cama, tá? Não fez nada. Broxou. Ou então nem tava tão bêbado que não foi. Não foi. Agora, o tímido, não. Quer mostrar serviço. O tímido, publicamente, ele não consegue. Mas na hora que é você e ele... Ah, então a dica é, gente, fiquem tímidos. Eu fiquei com vontade também. Então, assim, ó, gente, se vocês me verem agora frequentando bibliotecas, lugares assim, onde as pessoas são mais introspectivas, estão ali no mundo do livro, mais nerd, lan houses, saiba que eu estou a casa. Eles estão dentro de casa, porque eles não conseguem nem sair. Sério que chega a ser esse nível? Mas ao mesmo tempo... Como vai conhecer, se dedica. Ah, minha filha, uma hora tem que sair. Né? Peraí, doutora, vou começar a bater na porta do povo. Vem cá, você quando olha um cara, e o cara fica todo vermelho. Você ama? Eu amo. Claro. Porque eu amo, porque você fala assim, então, peraí, já entrei na mente dele. Aí ficou vermelhinho. Adoro vermelho, tons cerejinha. Tá vendo? Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.